Sabe aquela frase velha que todo mundo conhece? Nós somos o que comemos. Então talvez seja a hora de a gente repensar isso. A ideia que a gente vai explorar aqui hoje é um pouco diferente, pode mudar tudo. Não somos o que comemos, somos, na verdade, o que conseguimos digerir. A gente sempre pensou que o cérebro está no controle de tudo, certo? Dando as ordens, comandando o show. Mas e se o verdadeiro centro de comando não estiver na cabeça? E se ele estiver no nosso intestino? É isso mesmo. A análise de hoje vai mergulhar fundo na ciência que mostra como o intestino é uma verdadeira potência, regulando praticamente tudo, do nosso sistema de defesa aos nossos hormônios e até o nosso humor no dia a dia. Vamos entender isso em detalhes. Bom, vamos lá. Esse número aqui é fundamental, 70%. Pasmem, 70% de todo o nosso sistema imunológico mora no intestino. Fica numa área que os cientistas chamam de tecido linfóide associado ao intestino, que é basicamente a nossa primeira linha de defesa. E que tal esse número? 90% da serotonina, aquele famoso neurotransmissor do bem-estar e da felicidade, é produzida no intestino. Isso quer dizer que uma parte gigantesca do nosso humor é, na verdade, definida pelo que está acontecendo ali, na nossa barriga. E para a gente entender a escala disso, o nosso microbioma intestinal tem cerca de 40 trilhões de bactérias. Isso é mais ou menos o mesmo número de células que existem no corpo humano. No corpo humano inteiro. É como se a gente tivesse um universo dentro da gente, um universo inteiro vivendo dentro de nós. É por isso tudo que os cientistas o apelidaram de segundo cérebro. Esse ecossistema interno é absolutamente crucial e agora a gente vai ver exatamente o que ele faz por nós. Bem, agora o que é fascinante aqui é como essas bactérias trabalham a nosso favor. Elas são as nossas parceiras, elas digerem o que o corpo sozinho não consegue, produzem vitaminas essenciais como a B12 e a K2 e literalmente treinam o nosso sistema imunológico para ser mais eficiente. Quando está tudo em equilíbrio, a gente tem harmonia. Quando o equilíbrio se perde, o que é chamado de disbiose, aí vira o caos, com inflamação e alergias. Então, o que causa esse caos todo? Vamos para o nosso primeiro grupo de culpados: os alimentos processados e aqueles aditivos sorrateiros que vêm escondidos neles. O problema com carnes processadas, como bacon e linguiça, não é só a carne em si, é o calor. Quando os nitratos e as proteínas se encontram em temperaturas muito altas, eles formam as nitrosaminas, que são compostos bem perigosos. E claro, esses produtos geralmente vêm lotados de ingredientes de baixa qualidade, como o glutamato monossódico e o açúcar, que só botam mais lenha na fogueira da inflamação. E aqui está a grande armadilha. Muitos alimentos que são vendidos como saudáveis, barrinhas de granola, iogurtes de sabor, leites de aveia, na verdade estão cheios de sabotadores no intestino. Açúcar, óleos vegetais processados, emulsificantes, tudo isso. Isso é adicionado para dar sabor e textura, mas acaba minando qualquer benefício que eles poderiam ter. E essa imagem aqui mostra perfeitamente como esses aditivos funcionam. O intestino saudável tem uma camada grossa de muco que serve como proteção, mas certos emulsificantes agem como se fosse um detergente, afinando essa barreira. Isso permite que as bactérias ruins cheguem mais perto das células do intestino, o que acaba ativando o sistema imunológico e causando inflamação crônica. Vamos agora para a próxima sessão e dar uma olhada em como alguns dos alimentos mais comuns da nossa dieta podem estar causando uma perturbação gigantesca. O ponto-chave aqui é o processamento. O leite cru, sem ser pasteurizado, já vem com suas próprias enzimas que ajudam na digestão.
A pasteurização, que é aquele processo de aquecer o leite, destrói essas enzimas e também os probióticos, aquelas bactérias boas que vêm com ele. Além disso, a maioria do leite comercial tem caseína A1, um tipo de proteína que pode ser bem inflamatório para muita gente, ao contrário da caseína A2, que é mais suave. Agora vamos falar do glúten. O problema não é só o glúten, mas a quantidade é absurda. O trigo moderno foi modificado ao longo dos anos para ter até 50 vezes mais glúten do que os grãos antigos. Uma proteína dentro dele, a gliadina, é famosa por aumentar a permeabilidade intestinal, o famoso intestino permeável em praticamente todo mundo, não só em quem tem a doença celíaca. A ironia dos adoçantes diet é incrível. Eles são usados para evitar o açúcar, mas estudos mostram que o aspartame e a sucralose, na verdade, matam as bactérias boas do intestino. Isso desequilibra todo o nosso microbioma, favorecendo os tipos de bactérias que estão ligadas ao aumento da obesidade e da resistência à insulina. Ou seja, o efeito é exatamente o oposto do que se esperava. Seguindo em frente, vamos falar sobre um trio que ataca diretamente a parede do nosso intestino, certas gorduras, a forma de cozinhar e o álcool. Pense no álcool como um solvente. Ele causa um dano duplo. Primeiro, ele agride diretamente as células que revestem o intestino. E segundo, ele atrapalha a produção daquele muco que nós falamos agora há pouco, afinando aquela camada protetora que é super importante para manter as toxinas longe. Essa informação é impressionante. Quando a parede do intestino está danificada, toxinas e bactérias podem vazar para a corrente sanguínea. Em um estudo, pesquisadores injetaram uma quantidade minúscula dessas toxinas em algumas pessoas e elas desenvolveram sinais de depressão em questão de minutos. É uma conexão direta e muito poderosa entre o intestino permeável e a saúde mental. Óleos vegetais processados, como os de canola, soja e milho, e comidas fritas são um desastre triplo. Eles são oxidados, o que cria moléculas corrosivas. Eles têm uma proporção altíssima de gorduras ômega 6 que promovem inflamação. E fritar em alta temperatura cria compostos tóxicos chamados produtos da glicação avançada. Tudo isso agride demais o intestino. Nós já cobrimos muitos vilões, mas guardamos o mais comum e talvez o mais prejudicial de todos para o final. Vamos revelar o culpado número 1. E aqui está o açúcar e os carboidratos processados. A razão pela qual eles são o número 1 não é só o que eles fazem, mas a quantidade absurda que se consome. Na dieta ocidental típica, eles podem representar mais da metade de todas as calorias de um dia. Olha só como funciona. Açúcar é o superalimento para os micróbios ruins. Ele alimenta seletivamente as bactérias e fungos que a gente não quer, como a cândida. Isso causa fermentação, inchaço, inflamação e, no final das contas, resistência à insulina. Basicamente, é como ter uma pequena cervejaria inflamatória funcionando dentro da própria barriga. Para a gente fechar, vamos dar um passo para trás. Esse problema não começou agora. A cada geração, desde a introdução dos antibióticos e dos alimentos ultraprocessados, o microbioma que é passado adiante tem ficado menos diverso e mais fraco. Estamos herdando o resultado de décadas de danos acumulados, o que já ajuda a explicar por que tantas doenças modernas estão em alta. Então, o ponto crucial é este. O intestino é como um jardim. Cada refeição, cada escolha alimentar é um ato de jardinagem. É possível cultivar um ecossistema vibrante e próspero ou um terreno baldio, cheio de ervas daninhas. A pergunta final é: o que estamos escolhendo cultivar? Fica aí, minha gente, a reflexão de hoje. Até a próxima, se Deus quiser.